E agora o retorno com força do escândalo de desvios em pensões e aposentadorias do INSS. Os principais alvos da nova fase da operação Sem Desconto, que a gente destaca aqui no telão, são Virgílio Ribeiro de Oliveira, ex-procurador-geral do Instituto, e a mulher dele, a empresária Thaisa Hoffmann, e também o ex-diretor de benefícios André Paulo Félix Fidelis. Os três foram presos hoje. E num nível ainda mais alto estão dois ex-presidentes do INSS. Alessandro Stefanuto, que comandou o órgão na gestão Lula III e foi afastado quando o escândalo estourou em abril deste ano. Ele também foi preso hoje. E José Carlos Oliveira, que comandou o órgão e foi ministro da Previdência no governo de Jair Bolsonaro. Hoje, ele colocou tornozeleira eletrônica. Segundo a PF, Stefanuto recebia mesada de R$250 mil em propina para facilitar a vida de entidades que, por meio de descontos indevidos, embolsavam uma parcela das aposentadorias do INSS. O Ricardo Abreu traz agora um relato completo do que a PF revelou hoje. Boa noite, Ricardo. Oi, Renata. Boa noite a você e a todos. O ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi preso em casa aqui em Brasília. Segundo os investigadores, a maioria dos repasses aconteceu entre junho de 2023 e setembro de 2024, quando ele era presidente do INSS. Segundo os investigadores apuraram em interceptações telefônicas, Stefanuto era identificado no esquema como italiano. Hoje, a Polícia Federal cumpriu 63 mandados de busca e apreensão em 14 estados e no Distrito Federal. E apreendeu carros, armas e dinheiro. As investigações da PF e da Controladoria Geral da União revelaram o esquema criminoso de descontos irregulares de valores recebidos por aposentados e pensionistas do INSS de 2019 a 2024. Os desvios podem chegar a 6 bilhões e 300 milhões de reais. Nós vamos ver agora mais detalhes. Na decisão que autorizou as prisões, o ministro do STF, André Mendonça, disse que a PF apontou que Stefanuto avaliava e aprovava a manutenção dos convênios entre o INSS e a CONAFER, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, mesmo após alertas técnicos sobre inconsistências nas listas de filiados e indícios de falsificação de autorizações de desconto. Autorizava o processamento de cadastros de filiação encaminhados pela CONAFER sem observância dos critérios legais e sem checagem da manifestação de vontade dos beneficiários. Recebia pagamentos de empresas vinculadas ao operador financeiro, disfarçados como honorários de consultoria ou assessoria técnica. E ainda utilizava influência institucional para manter a execução dos atos criminosos. A polícia ainda procura o presidente da CONAFER, Carlos Roberto Ferreira Lopes, apontado pela investigação como líder e mentor intelectual do esquema criminoso. Segundo a PF, Carlos Roberto determinava a obtenção de assinaturas de beneficiários mediante visitas domiciliares, em que os contratados eram instruídos a induzir idosos a assinar formulários de atualização de dados, que depois eram convertidos em fichas de filiação associativa falsas. Outros 3 nomes ligados à CONAFER foram presos hoje. Sobre o ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, a Polícia Federal comprovou, por meio da quebra de sigilo bancário, que Virgílio recebeu de forma reiterada propinas que somam R$ 6.575.012 entre 2022 e 2024, por meio de empresas de fachada. Ricardo, agora vamos passar para mais um capítulo das revelações de hoje, porque a investigação também avançou na apuração de desvios no INSS no governo anterior, no governo Bolsonaro, e também apontou para parlamentares.
É isso, Renata. A investigação também identificou o pagamento de propinas ao deputado federal Euclides Petersen, do Republicanos. Segundo o APF, ele recebeu ao menos 14 milhões e 700 mil reais em transferências fracionadas. Quem também teria recebido propinas, segundo o APF, é o ex-presidente do INSS e ex-ministro da Previdência do governo Bolsonaro, José Carlos de Oliveira, que atualmente se chama Ahmed Mohamed de Oliveira. Ele vai ser monitorado pela polícia com tornozeleira eletrônica. Vamos ver. Segundo a PF, o esquema criminoso estava em pleno funcionamento no período em que José Carlos de Oliveira era ministro do Trabalho e Previdência Social, entre março de 2022 e janeiro de 2023, no governo Bolsonaro. A investigação apreendeu uma planilha que registra pagamento de R$100 mil a São Paulo Yasser, que seria o apelido dele. José Carlos Oliveira, segundo o relato da PF, é um dos pilares institucionais que permitiram o funcionamento da fraude. A defesa de Alessandro Stefanuto declarou que a prisão dele é ilegal porque ele não tem nem causado nenhum tipo de embaraço à investigação. Já a defesa de Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira afirmou que ele se apresentou de forma voluntária à polícia, o que demonstra compromisso em contribuir para o esclarecimento dos fatos. O deputado Euclides Petersen disse que apoia o trabalho das autoridades e que está à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. A Conafer declarou que está disposta a cooperar plenamente com as autoridades e que vai adotar medidas legais para garantir a defesa dos dirigentes. Nós não tivemos retorno ou não conseguimos contato com os outros citados. Renata.